Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para trazer uma mensagem edificante para o seu coração. Eu creio que vai fortalecer bastante a sua alma, porque a palavra de Deus ela tem poder transformador, regenerador no nosso coração. E a mensagem está em primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 20 em diante, diz assim, olha, tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos, né? Com o benigno te mostrarás benigno. Com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perversos te mostras avesso. Louvado seja Deus. E o povo aflito livra, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha candeia. O Senhor esclarece as minhas trevas. Palavra tremenda para o nosso coração, que diz aqui que o rei Davi estava fazendo um cântico de ação de graças, porque Deus tinha livrado ele das mãos dos inimigos, das mãos também do rei Saul. Então Davi estava se alegrando no Senhor, e aí ele começa a falar, olha, tirou-me, né? Tirou-me dali, me deu livramento, porque o Senhor tinha prazer em mim. Davi estava querendo dizer assim, que Deus conhecia o coração dele, Deus sabia o que existia dentro dele, Deus sabia que não havia maldade dentro do coração de Davi. Davi era um homem, como diz a palavra, segundo o coração do Senhor, um homem reto, né, sincero. Teve falhas? Teve bastante, meu irmão. Errou muito, teve pecado, sim, mas em todos os erros de Davi, Davi sabia reconhecer que ele estava errado e se voltar para Deus, né? Consequências boas nós temos quando nós sabemos os nossos erros, confessamos nossos pecados, abandonamos e nos voltamos para o Senhor. E Davi sabia fazer isso muito bem. Ele não culpava as pessoas pelos seus próprios erros, né? Hoje a gente vê muitas pessoas culpando uns aos outros. Ah, a culpa é dele, por isso que eu fiz isso. A culpa é dela, por isso que aconteceu assim. Não, Davi, ele falava, Senhor, a culpa foi minha, Senhor. Não coloque, né, o pecado diante para eles, mas que seja eu, né, o responsável, porque eu que errei. Então Davi, ele confessava os seus erros, coisa linda e tremenda de um caráter, né, abençoado. Então a palavra diz que ele orou, fez uma oração, né, um cântico de ação de graças aqui no 2 Samuel, capítulo 22, e a gente vê no finalzinho já aqui, né, no meio, na verdade, né, grande esse capítulo, tem muitas coisas tremendas, abençoadoras, muitos ensinamentos para a nossa vida, mas hoje eu vou me ater a essa parte que diz assim, olha, recompensou-me o Senhor conforme minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente de Deus. Então Davi, ele guardava o coração dele, ele retinha a retidão diante do Senhor, a sinceridade, o coração adorador, e isso foi imputado como justiça na vida de Davi, né? Deus, ele retribuiu segundo as obras, segundo o que Davi era, né? Um homem de coração adorador. E aí a palavra diz aqui, ó, me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos, dos olhos de Deus. Deus sabia, conhecia, né, a sinceridade, como eu falei, a pureza do coração de Davi. E aí tem uma parte tremenda que Deus fala aqui, ó, com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostra implacável, avesso, né? Então Deus, meu irmão, ele retribui a cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as suas obras? O que você tem feito diante da presença do Senhor? Se o Senhor tem achado em você um coração puro, reto, temente a Ele, um coração que se desvia do mal, um coração que ainda você falhe, né? De falhar, de errar, de muitas vezes tropeçar, um coração que é temente, que sabe se voltar para Deus, sabe reconhecer suas falhas e os seus erros. Assim você tem se encontrado diante de Deus? Se sim, meu irmão, louvado seja
né, Deus, pela sua vida, porque o Senhor te mostra puro com puro, benigno com benigno, mas Ele tem misericórdia, sim, Ele tem amor, sim, Ele tem bondade, sim, Ele é o próprio amor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele abençoa, Deus, Ele guarda aquele que não tem impiedade, não tem maldade, não maquina o mal nas suas camas. Então, meu irmão, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Guarda o seu coração em Deus, seja como Davi. Davi, quando Deus livrou ele dos inimigos, ao invés de Davi projetar, ao invés de Davi, né, fazer qualquer coisa, ele fez um cântico de ação de graças. Ele adorou, ele agradeceu, ele sabia que só Deus podia dar esse grande livramento. É Deus que te livra, é Deus que te guarda, é Deus que te abençoa sempre. Conta com o Senhor, porque Ele é fiel sempre. Quando você tem um coração reto e puro e adorador, mais ainda o Senhor te guardará. Vai passar problemas? Sim, nós passamos, irmãos, nós passamos lutas, pelejas, passamos porque nós estamos aí, o sol nasceu para todos, mas em todas as lutas e pelejas, Deus vai te guardar, vai te livrar, vai estar contigo, te direcionando. Seja como Davi, seja um adorador, seja um homem fiel, seja um homem que ama a Deus pelo que ele é, seja uma mulher que ama a Deus pelo que Ele é. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos nele. E que o Senhor leve muita saúde aí para o seu lar. Em nome de Jesus. Até amanhã para mais uma mensagem, se Deus assim nos permitir.